A graça e a paz do Senhor Jesus. Voltamos aqui com a nossa série de mensagens Mudando de Nível. Você é o nosso convidado especial a ser impactado pelo poder de Deus. Então, voltando, lembrando do vídeo passado, nós falamos sobre a travessia dos discípulos para o outro lado, e Jesus vai com eles, para o outro lado. Jesus está dormindo no barco e aí levanta-se um vento forte, o mar revolto. E o que acontece? Os discípulos clamam a Jesus. E quando eles clamam a Jesus, a tempestade cessa, o vento cessa e o mar fica calmo e eles vão para o outro lado cumprir um propósito. Falei também que Jesus leva uma equipe inteira por causa de uma única pessoa, do demoniado de Gadara, o gadareno. Então Jesus envolve toda uma equipe, enfrenta ventos fortes, quase um naufrágio, para mudar a vida de uma única pessoa, porque Jesus se importa com cada pessoa individualmente, particularmente, Jesus se importa. E também falei que mesmo que você esteja do outro lado, acho que ninguém está te vendo, Jesus está te vendo. Ainda que seu pai não te vê, sua mãe não te vê, seus filhos ou amigos não te vê, Jesus está te vendo do outro lado e Ele vai e envia uma equipe aí para mudar a sua vida. Jesus, Ele investe em uma única pessoa. Então, agora voltando para aí, nós falamos de mudança de nível também, porque os discípulos estavam mudando de nível. Os discípulos iam ter uma experiência que eles não tinham tido ainda. Eles viram o quê? Jesus acalmar o vento e cessar o mar ficar calmo. E cessar todo o vento, ao contrário. Não soprava nada mais e o mar foi aquela calmaria até passar do outro lado, até chegar em Gadara. Então eles viram isso, eles não tinham visto, olharam para Jesus, ficaram admirados. Nossa, tu és o Filho de Deus. Quem é este que até os ventos cessa e o mar se acalma quando ele fala? Jesus é o Filho de Deus. Mas nós temos um outro momento na palavra de Deus, está lá em Mateus capítulo 14, do verso 22, eu quero ler com você. Diz assim: logo Jesus compeliu seus discípulos a entrarem no barco e passar diante dele para o outro lado. Novamente, mudança de nível. Enquanto ele se despedia a multidão. Versículo 23. E, despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. Vindo a noite, Jesus estava sozinho. O barco, porém, já estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e começou a submergir. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse: ó homem de pequena fé. E quando eles entraram no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ora, terminada a travessia, eles chegaram à terra de Genezaré. Olha que interessante aqui. No vídeo passado nós falamos que Jesus cessou o vento na hora. O vento cessou e o mar se acalmou na hora. Mas aqui nós vemos algo extraordinário acontecer também. O que nós vimos? Jesus não estava com ele no barco. Na primeira passagem nós vemos, Jesus estava com os discípulos no barco, mas estava dormindo. Nesse ponto, Jesus manda os seus discípulos, mas ele não vai junto. Ele vai para o monte orar. Por quê? Jesus queria mostrar para eles algo que eles nunca tinham visto. Nunca um homem insano, um homem natural, tinha andado sobre as águas. Então Jesus quer dar a maior experiência da vida deles. Só que essa experiência foi muito impactante. Por quê? Isso aqui fala de mudança de nível. Quando você sai de um lugar e vai para o outro. Também se refere a mudança de cidade. Mudança de uma aldeia para outra, de uma cidade para outra. O mar fala de multidões. Multidões de vozes, multidões de muitas coisas. O vento simboliza os espíritos malignos que vêm contra a você cumprir o propósito, você mudar de nível. Mas olhando para aqui no literal, quando Jesus vem caminhando sobre as águas, os discípulos tiveram medo e gritaram. Mas Jesus não cessou o vento que era contrário ali naquele momento. Sabe? Jesus falou assim, tem de bom ânimo, não temas, sou eu. Jesus falou, sou eu, não fique com medo. E Pedro olha para Jesus e disse: Senhor, se és tu, fala para mim ter contigo. E Jesus simplesmente não repreendeu Pedro, não ficou bravo, não questionou Pedro querer andar sobre as águas. O Senhor falou, vem.
E olha que interessante, Pedro sai do barco. Você sairia do barco? Pedro saiu do barco e não tinha terra firme para ele pisar. Pedro saiu do barco para caminhar sobre as águas. Por quê? Ele estava caminhando com Jesus. E qual que era o papel dos discípulos? Fazer tudo o que o seu mestre fazia. Então, se Jesus estava andando sobre as águas, eu também posso andar, porque Pedro estava caminhando com ele. E Jesus fala, vem. Agora, olha que interessante aqui, você precisa entender algo muito importante hoje. Essa palavra de Jesus não foi para os outros discípulos, foi para Pedro, vem. Os outros não saíram do barco para andar sobre as águas, mas aqui Pedro ia ter a maior experiência da sua vida. Essa palavra era exclusiva para Pedro. E Pedro sai do barco, olhando para Jesus, ele começa a caminhar sobre as ondas. Caminhar sobre o mar, caminhar no meio de vento forte, fala de tribulação. Eu não sei o momento que você está vivendo da sua vida, mas eu quero te dizer, há momentos que o Senhor não vai cessar na hora o vento forte, o vento contrário, tudo aquilo que parece ser impossível. Há momentos que o Senhor não vai acalmar o mar, as ondas vão ficar revolta mesmo, vai ficar forte, alta contra a sua vida. Por quê? Por que Jesus não parou tudo ali, cessou e pronto? Não, porque Jesus foi dar a maior experiência na vida de Pedro. Pedro caminhou sobre a circunstância. Pedro caminhou sobre o problema. Pedro sai do barco, que era a sua segurança, e caminha num lugar de insegurança, mas caminhou. Ele caminhou sobre as ondas. Olha que interessante, como que Pedro teve essa experiência. Ele sai do barco, o barco seria o lugar de segurança no mar, mas ele não fica no lugar de segurança. Ele vai para onde? Caminhar sobre as águas, e quando ele está olhando, olha aqui para mim, quando você está olhando para Jesus, pode tirar o seu lugar de segurança, você continua caminhando firme, independente do problema, independente da circunstância, independente da situação contrária, você caminha sobre as ondas, olhando para Jesus. Então, Pedro não olhou para a circunstância nesse momento que ele sai do barco, ele não olhou para o vento que era contrário, e ele nem olhou para a segurança do barco, ele simplesmente saiu e foi caminhando para Jesus. Mas no meio dessa caminhada, o que acontece com Pedro? No meio da caminhada, Pedro olha para si. No meio da caminhada, Pedro, ele olha para a circunstância, ele olha para o vento contrário, o vento era muito forte. O que aconteceu com Pedro? Ele teve medo. O medo tenta te parar, o medo tenta nos afundar. E quando Pedro teve medo, ele começou a afundar. Mas mesmo com medo, ele começou a clamar, ele clamou, Senhor, salva-me. A Bíblia diz que o Senhor estende a mão e levanta Pedro novamente. E Jesus volta com Pedro para onde? No meio da circunstância. O Senhor volta para Pedro no barco. Mas enquanto ele estava no mar, o Senhor não cessou o vento e nem acalmou o mar. Mas quando eles entram no barco de volta, então o vento cessa e há uma calmaria até chegar em Genezaré. Olha aqui que interessante para mim. Jesus questiona Pedro, homem de pequena fé. Por que Pedro começou a afundar? Porque ele olhou a circunstância e duvidou que ele estava conseguindo fazer aquilo que o Senhor chamou ele para fazer, caminhar sobre as águas. O que é mudar de nível? Nem sempre o Senhor vai cessar o vento e vai acalmar o mar de imediato, como você espera. Há momentos que o Senhor vai nos permitir a caminhar sobre a circunstância, caminhar em fé e não por vista, caminhar por causa de uma palavra que Ele nos deu. Isso também é mudar de nível. E quando nós decidimos caminhar pela palavra do Senhor, então Ele nos pega pela mão, ainda que estejamos afundando, Ele nos pega pela mão. E Ele volta conosco para o barco e nós chegamos ao propósito, chegamos ao lugar aonde o Senhor projetou para que estejássemos. Sabe? Isso é muito importante para mim e para você. Então, mudar de nível, nem sempre. Mudar de lugar, nem sempre. O Senhor vai cessar os problemas na hora. Mas Ele vai fazer você caminhar, olhando para Ele, acima da circunstância, por cima dos problemas. E vai aumentar a sua fé. E nesse momento, todos adoraram Jesus e aumentaram a sua fé, porque eles viram que Jesus é o Filho de Deus. Sabe? Então, pense nisso. Medite sobre isso. Nem sempre as circunstâncias contrárias cessa na hora, mas depois que você decide caminhar por uma palavra, quem tem uma palavra do Senhor não precisa do chão firme, não precisa da terra para caminhar. Quem tem uma palavra, caminha por essa palavra. Quando você decide caminhar pela palavra do Senhor, Ele te leva no lugar qual está proposto para você. Sabe? Era isso que eu queria deixar para você nesse momento. Você que foi abençoado com esse vídeo, compartilhe ele, deixe seu like aí no canal, se inscreva,
participe, deixe seu like, deixe seu comentário também. Se você tiver alguma pergunta relacionada à palavra de Deus, você pode deixar aí no canal. Algumas perguntas eu posso responder para você em vídeo, outras eu posso responder no particular para você também. Então deixe seu like, se inscreva, vai nos abençoar e vai abençoar muitas pessoas em nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.